Ando aqui, é, vou abrir de novo minha máquina virtual com o Windows aqui, deixa eu botar em tela cheia. Agora eu vou ensinar como que você baixa e instala o Eclipse, tá? Tem duas formas de fazer, vou mostrar as duas que você precisa saber, tá? Eu já instalei aqui, nesse intervalo entre uma gravação e outra, eu aproveitei para instalar o Firefox, que eu não suporto aquele Edge, tá? Então você pode pesquisar aqui direto Eclipse Java ou Eclipse Installer, aí ele vai aparecer aqui, ó, ou vai direto no site eclipse.org. Eclipse IDE for Java Developers, tá? Aí você tem aqui, aqui ó, tá vendo que tem um aviso. Esse pacote foi lançado em 2018, um pacote mais recente está disponível aqui, tá? Entramos nele aqui. Aqui tem duas opções. Tem o instalador do Eclipse, que é a versão mais fácil de instalar o Eclipse. Eu vou baixar ele depois. Vou ensinar como que faz essa instalação com o mais fácil depois, para vocês aprenderem como que é o suposto mais difícil antes, para saberem como que é o funcionamento por dentro. É muito simples, vocês vão ver. Esse que é supostamente mais difícil, a gente vai baixar aqui, ó. Você está vendo que tem Eclipse IDE for Java Developers, que a gente vai usar, que é o Java SE Standard Edition que a gente vai usar, e tem o Eclipse IDE for Enterprise Java and Web Developers, que é o Eclipse para quem vai desenvolver aplicações de back-end para websites ou para aplicativos. Ele tem mais recursos, é um pouco mais pesado. Por enquanto, o que a gente vai precisar, tanto no nosso curso, no Senac, quanto para as aulas que eu vou passar para vocês o meu conhecimento, né, que eu não sou professor, mas eu vou passar para vocês o que eu sei. Por enquanto a gente vai usar esse Eclipse IDE for Java Developers mesmo. Vou baixar aqui a versão para o meu sistema operacional, que é o Windows 64 bits. Clicar aqui, ele é um arquivo zip, tá? Eu vou baixar aqui, vai baixar da Universidade Federal do Paraná, que é o mirror mais próximo, né? E deixar baixando aqui. Eu vou deixar baixando de uma vez. Eu deveria ter feito de uma vez para não perder tempo. Esse que é o mais fácil, que é o Eclipse Installer, que também vou baixar o Windows x86-64. Baixar de uma vez para poupar o tempo, que minha internet não é muito valiosa. Eu só vou esperar terminar de baixar um, eu ponho para baixar o outro, porque para não demorar demais os dois, tá? Mas é importante você saber como que funciona a instalação manual do Eclipse, porque se você só usa o instalador automático, qualquer problema que dá, você fica parado, não sabe resolver. Então é bom saber como que funciona o negócio por dentro, o funcionamento mais básico, né? Não é por dentro, não tem nada de sofisticado, mas é importante você ficar sabendo disso. Como que ele funciona, como que você instala o Eclipse. Aí chegou o Eclipse Java, né, o arquivo zip, beleza, limpar o download. Eu vou botar para fazer o download que esse aqui é do Eclipse Installer, tá? Né? Salvar aqui, que é um arquivo executável, tá? Enquanto isso, eu vou lá na minha pasta de downloads, aqui, ó. Aí aqui tem o OpenJDK que eu já tinha baixado, né? Aí o Eclipse, o arquivo zip. Eu vou extrair esse arquivo zip aqui com 7-zip, vou extrair para Eclipse Java, né, para a pasta com o mesmo nome dele, tá? É só extrair. O Eclipse não é instalável. Essa versão, só esse instalador do Eclipse que é instalável. Os outros não são. Então, com essas versões que são zip, você pode inclusive ter mais de uma versão do Eclipse instalado. Você pode ter o Eclipse Java Standard Edition, que é esse que a gente está usando. Se você pode ter na outra pasta instalado o Enterprise Edition. Você pode ter o Eclipse otimizado para PHP, e, enfim, se você precisar, tem instalações diferentes. Ou você pode usar tudo numa instalação só, depende do gosto da sua organização aí, tá? Aqui dentro da pasta tem a pasta Eclipse e o executável do Eclipse é esse aqui. Só que eu não vou deixar aqui porque
meio bagunçado, eu sou meio cri-cri. Meio não, sou completamente cri-cri. Eu vou dar aqui um mover, né? Eu vou recortar, que eu vou jogar lá na pasta, no arquivos de programas. Como eu não tenho outro drive, né? Eu vou jogar lá no arquivos de programas. Vou criar uma pasta aqui com o nome de Eclipse, só para ficar organizado. Aí aqui eu vou criar uma outra pasta, mas é só coisa minha. Eu vou colocar como Java SE, que é Standard Edition, que é a versão que a gente está usando. E vou colar aquela pasta aqui dentro, tá? Vou dar continuar. Aí está aqui dentro a pasta. Vou entrar aqui no Eclipse. O Eclipse é esse cara aqui. Eu posso vir aqui, clicar com o botão direito, enviar para a área de trabalho. E posso também fixar ele na... Quero fixar em iniciar. Aí eu vou abrir ele primeiro, só para fixar aqui na barra de tarefas. É isso que eu estava procurando, mas é porque se eu fixar daqui no menu iniciar, ele vai fixar com a extensão .exe. Eu sou chato com essas coisas, tá? Deixa eu minimizar essa janela. Aí aqui, ó, eu sou cri-cri, então eu renomeio o atalho. Eu vou colocar ele, eu vou copiar, ou posso até recortar, que eu não uso o atalho na área de trabalho mesmo. Eu vou copiar só para... E vou aqui no menu iniciar, vou vir aqui em onde tem o 7-zip ou o Firefox, clico com o botão direito, vou lá no mais, abrir local do arquivo, que é onde estão instalados. Tá vendo aqui, ó? O local completo é C Program Data. Essa pasta é oculta no C, se não me engano. Microsoft Windows Start Menu Programas, e vou colocar o atalho aqui do... já tinha um atalho da versão anterior que eu tinha tentado no outro vídeo, só que o outro vídeo estava ficando muito longo. Aí eu cortei o vídeo inicial, que é o vídeo que ensina a instalar o JDK e compilar. Se você está assistindo esse vídeo e não assistiu o outro, é bom assistir para saber como funciona como instalar o Java, como instalar o JDK, como configurar as variáveis de ambiente e como criar o programa no bloco de notas e compilar e executar pela linha de comando, tá? Depois eu passo o link para os vídeos, tá bom? Então aqui no menu iniciar ele aparece aqui. Eu posso até fixar ele no menu iniciar, ele vai fixar aqui embaixo, tá? Aqui o instalador chegou. Aí aqui, ó, quando você abre, deixa eu cancelar a abertura quando você abre o Eclipse, seja por onde for, ele vem aqui e ele pergunta qual é a pasta, o workspace, a pasta padrão que você vai trabalhar, onde ele vai salvar todos os códigos fontes, as classes que você compilar, os arquivos executáveis, tudo vai ficar dentro dessa pasta. Eu vou criar uma pasta aqui na área de trabalho, que eu vou deixar na área de trabalho. Eu vou dar o nome de Eclipse Workspace, igual eles dão lá, só que porque eu não quero dentro do meu usuário lá escondido, eu quero na área de trabalho aqui no cantinho, tá? Aí eu vou aqui no Browse, né, que escolher a área de trabalho, Eclipse Workspace. Pode ser o nome que você quiser, essa pasta, tá? Aí tem essa opção aqui de use this as the default and do not ask again. Usar essa pasta como padrão e nunca mais perguntar de novo. Se você não marcar essa opção, toda vez que você for abrir o Eclipse, ele pergunta qual o workspace que você quer usar. Que de repente você tem mais de um workspace e queira usar. Eu vou marcar aqui porque eu não tenho mais de um e vou clicar aqui em Launch, que é lançar em inglês, para lançar o Eclipse. Ele vai abrir o Eclipse agora. Nesse workspace, que é aquela pasta que está ali, que eu botei aqui no cantinho. Ele cria umas configurações ali dentro e tal. Demora um pouquinho para abrir, principalmente na primeira vez. E principalmente que eu estou executando dentro de uma máquina virtual sem muito recurso, né? Tá aberto. Esse aqui é o Eclipse. Essa é a página de boas-vindas do Eclipse. Eu não sei se tem como mudar o idioma do Eclipse, que eu nunca usei, que eu uso em inglês.
Não faço ideia. Essa pasta a gente pode fechar aqui, ó, vou mostrar como se faz o primeiro Hello World pelo Eclipse aqui, tá? Eu vou fechar. Aí, aqui, ó, Create a Java Project. Você tem que criar um projeto no Eclipse, tá? Isso aqui no Package Explorer. Essa é a área. Então, ou você pode vir aqui no arquivo, novo, Java Project, tá? Aqui. Aí eu vou dar o nome do projeto. Eu vou colocar o nome de exercícios. O nome do projeto pode ter acento, tá? Não tem problema. Exercícios Senac. Então, um exemplo. Aí aqui, ó, Use Default Location, que é para usar a localização padrão. Que a localização, ele vai criar uma pasta dentro do Eclipse Workspace que a gente criou, tá certo? Tá vendo aqui? C Users, né, que é usuários, John Doe, que é o meu usuário, Desktop, que é a área de trabalho, Eclipse Workspace, aquela pasta que eu criei no cantinho, e ele vai criar essa pasta chamada Exercícios Senac aqui. Se eu quiser mudar, eu desmarco isso aqui e crio a pasta em outro lugar. O padrão é deixar ali mesmo. Aí aqui JRE, lembra que no primeiro vídeo eu explico isso. JRE é o Java Runtime Environment, é o ambiente de execução do Java. Ele é usado só para executar os arquivos compilados em Java. Tá? Então aqui ele está perguntando Use an Execution Environment JRE. Eu vou usar o Java SE 17, que é o que eu tenho instalado. Se você tiver mais de um, você pode escolher outro. De repente você vai fazer um projeto que precisa ser no Java 8. Aí você vai entrar aqui e escolher, ó, eu quero o Java fazer no Java 11. Mas você tem que ter instalado no seu computador, tá? Aí aqui eu vou escolher o 17, que é o que está instalado no meu computador. Se eu vier aqui no prompt de comando, digitar Java version, ele aparece o OpenJDK 17 e o Javac, que é o compilador do Java, version, ele aparece 17.0.2. Então eu vou escolher aqui Java SE 17. SE é de Standard Edition, que é a versão para criar aplicação para desktop e console desktop, não é para back-end de site, tá? Mas para aprender é esse que a gente vai usar mesmo, tá? Aqui Project Layout, Create separate folders for sources and class files, crie pastas separadas para arquivos de código-fonte e arquivos de classes criadas. É o padrão que vem. Pode deixar assim, que fica mais organizado, tá? E pode dar um next. Vamos ver aqui no next, tá certinho. Allow output folder, source folders, default output folder. Aqui a pasta de saída padrão, que eu usar o arquivo executável. Se você compilar o programa, ele vai aqui para a pasta bin, tá? O arquivo executável dentro da sua pasta de projeto, tá? Vou dar o finish aqui. Aqui, ó, o nome do módulo não vou dar. O módulo poderia criar um módulo, não vou criar. Don't create. Está criado. Essa é a nossa estrutura. Dentro da pasta, ele tem aqui, ó, as bibliotecas do sistema do JRE, do ambiente de execução do Java, são as bibliotecas do próprio Java. A gente não precisa se preocupar com elas. Ele adicionar normalmente é o que precisa para funcionar o Java, tá? E aqui dentro do SRC, essa é a pasta padrão do nosso código-fonte. SRC é de Source Code em inglês, tá? Não tem nada aqui dentro. Se a gente for aqui, ó, na pastinha Eclipse Workspace, ele tem essa pasta metadata que ele cria, que ele se cria quando ele é aberto. Aí tem a nossa pasta do nosso projeto, que a gente criou com esse nome. Aí lá dentro tem a pasta SRC, que é aquela pastinha que está aqui, ó, tá vendo? SRC, não tem nada lá dentro, tá? E tem a pasta bin, que não vai ter nada lá dentro também, porque não tem nada, não tem nenhum arquivo executável aqui dentro, ao menos por enquanto, tá? Então, aqui eu vou criar, primeiro eu vou criar só uma classe. Crio o botão direito, clico com o botão direito, eu posso vir aqui, New,
que é novo, né? É class, que é classe em inglês, criar uma classe. Todo programa em Java é uma classe, tá? Tudo em Java é uma classe, tá? Aí aqui, ó, package, por enquanto eu vou deixar em branco, que aí ele vai aplicar o pacote default, que é padrão. Isso não é uma boa prática, mas no início, quando a gente está aprendendo, a gente deixa assim. Depois eu explico como que cria os pacotes, os detalhes e tudo mais. Mas por enquanto, deixar o pacote padrão. O nome aqui é o nome da classe. O nome da classe em Java sempre começa com letra maiúscula. Então, a classe Olá Mundo, eu já criei uma Olá Mundo no meu primeiro vídeo. Eu vou colocar qual o seu nome, né? Alguma mensagem assim, bem-vindo. Ou eu vou criar Olá Mundo mesmo, tá bom, Olá Mundo. Olá Mundo não pode ter acento, sempre começa com letra maiúscula, obrigatório, toda classe começa com letra maiúscula, e a separação de palavras é feita com letras maiúsculas. Isso aqui é chamado de Pascal Case, como eu já expliquei no outro vídeo. Também é conhecido como Capital Case, mas é chamado de Pascal Case porque foi criado na linguagem de programação Pascal em 1968 pelo criador da linguagem de programação Pascal. Aqui os modificadores de acesso do público, deixa eu marcar do padrão aqui. A superclasse, que toda classe que a gente cria em Java, ela é uma subclasse da classe objeto, tá? Isso aqui a gente não precisa mudar nunca, vai ser sempre assim, a não ser que a gente esteja criando alguma coisa. Aqui a gente só vai dar o finish aqui. Ele já vai criar algumas coisas pra gente. Tá vendo? Ele já traz aqui escrito public class Olá Mundo e abriu e fechou as chaves, tá? Ele já traz padrão pra gente porque a gente marcou lá, tá? Toda classe Java, como eu expliquei no primeiro vídeo, para ela rodar, ela tem que ter uma classe main. Para ela ser executável, ela tem que ter uma classe main. Então, eu vou digitar aqui, dava para fazer lá por aquele menu, mas eu vou digitar public, depois eu explico de novo, static void main string args, abre e fecha os colchetes, os chaves, né? Aqui as palavras public é um modificador de acesso. Significa que quando a classe o método é público, qualquer outra classe pode acessar esse método dessa classe, tá? Estático significa, mais para frente eu explico com mais detalhes e tal, mas só para vocês não ficarem totalmente no vazio imaginando o que seria isso. Static significa que esse método ele não precisa que o objeto seja instanciado, que a classe seja instanciada, que seja criado um objeto dessa classe para depois se chamar o método. Ele pode ser chamado o método direto, tá? Void é o tipo do retorno. Void significa vazio em inglês, então essa classe não tem retorno, ela não retorna nada. Main é o nome da classe. É obrigatório ser main e é sempre com M minúsculo. O nome da classe não, o nome do método. Todo nome de método em Java é com letra minúscula, não pode ser com letra maiúscula. Isso é um padrão da linguagem de programação. Todo programador de Java no mundo vai usar isso. Se você fugir disso, você vai ser visto como um mau programador, tá? Aí dentro do método main ele recebe como parâmetros uma string. Lembra que no primeiro vídeo eu expliquei que toda classe em Java começa com letra maiúscula. Então string aqui é com S maiúsculo, porque a string em Java é um objeto, é uma classe, tá? A string é um objeto. Então eu quero criar um vetor de strings. Esse colchete se abre e fecha colchete aqui, que a gente está vendo, ele significa, para indicar que é um vetor de strings, e o nome desse vetor é args. Eu posso dar o nome que eu quiser, vai funcionar do mesmo jeito. Normalmente o pessoal usa args como abreviação de arguments, tá? Mas você pode colocar qualquer nome que vai funcionar, tá? Então aqui dentro, você tendo esse método main escrito direitinho do jeito que está aqui, por enquanto você está aprendendo, você
aprende, decora, e depois você vai fazer mais sentido do que significa cada palavra e vai aprender a usar cada uma dessas palavras nos seus próprios códigos. Para eu fazer um hello world, mandar uma mensagem para o usuário qualquer, eu tenho que usar uma classe, que é a classe system. Então eu vou digitar system.out, é um método out. Quando você usa o ponto, você está acessando o método. Eu estou acessando o método out. Dentro do out tem um submétodo chamado print. E aí, todo método, na frente do método vem um abre e fecha parênteses. Obrigatório. Todo método em Java tem um parênteses na frente. Na hora de você chamar o método, ele pode ter alguma coisa dentro do parênteses ou está vazio, mas tem abrindo e fechando parênteses. E o ponto e vírgula, que eu já ponho de uma vez, que o ponto e vírgula é obrigatório para você, em Java, em toda linguagem de programação derivada de C, o ponto e vírgula é obrigatório ao final do comando. Ele define o final do comando. Em linguagens de programação como o Object Pascal, que é a linguagem usada pelo Delphi, inclusive o Delphi 10 e algumas outras linguagens, ele não é o ponto e vírgula não é obrigatório. No JavaScript, por exemplo, não é obrigatório. No Delphi, no Object Pascal, que é do Delphi e do Lazarus, que é um software livre equivalente ao Delphi, ele é um separador de comandos. No Java não, ele é um terminador de comando, então sempre tem que ter no final. Aí aqui no print eu vou colocar uma mensagem. A mensagem é sempre uma string. Tá? Então string tem que ser entre aspas e é sempre aspas duplas. Em Java, se você coloca aspas simples, isso seria um caractere. Então daria erro, tá? Então tem que ser aspas duplas sempre, tá? O Eclipse ele me ajuda porque eu coloco eu digito uma aspa, ele já coloca a segunda, porque abriu vai ter a que fecha. Então eu vou colocar aqui olá mundo do Java de dentro do Eclipse. Olá, mundo do Java, uma mensagem bem babaca aqui de dentro do Eclipse, tá? Fiz isso, eu posso salvar o meu arquivo, salvo aqui. Aí eu posso vir aqui no run, rodar. Eu posso vir aqui, ó, Run as, tem a opção como Java, como aplicação Java, ou só clicar em rodar. Ele vai rodar o aplicativo. Ele faz aquele passo que a gente viu no primeiro vídeo de compilar, ele compila e já executa. Aí aqui embaixo é o console, tá vendo? Tá escrito aqui console, tem várias abas. Aí tem aqui console, não deu problema nenhum. Se desse problema ia aparecer aqui um monte de coisa, tá? Aí ele aparece aqui já a minha mensagem: olá, mundo do Java de dentro do Eclipse. Tá? Então já funcionou direitinho o meu olá